Bom dia, estudantes. Eu sou o professor André Coelho. Bem-vindos ao nosso canal. E vamos tentar, então, construir uma retrospectiva da história brasileira, falando em pequenas aulas de cada período. Para a gente começar a falar sobre a história brasileira, a gente tem, então, que entender um pouco do que foi a navegação, as grandes navegações europeias. Vamos lembrar que, em primeira instância, a Igreja Católica é a grande suprema mandatária e a Igreja Católica ela acaba impondo ao mundo inteiro que a Terra é plana. Apesar de já na Antiguidade, na Índia e na Grécia, os estudantes e filósofos já acreditarem na circunferência da Terra, na Idade Média a grande e forte igreja católica ela acaba retrocedendo um pouco no que era desenvolvimento científico do Oriente na Antiguidade. Bom, seguindo essa linha então da Terra plana, nós sabemos que a Igreja Católica ela tem um vasto poder sobre as navegações. Ela é inclusive o órgão regulamentador da expansão marítima. Então é ela que diz quem vai, quem não vai, quem não vai, quem pode ir e tal. Quem sai, quem volta. Tudo quem decide é a Igreja Católica. E os grandes países, Holanda, Espanha, Inglaterra, França e Portugal, são os maiores países nessa navegação, então acabam que no início eles tendem a obedecer à Igreja. No processo, esses países eles vão se desligando um pouco da Igreja, a Holanda pelo processo de cana-de-açúcar, a Inglaterra por ter se tornado protestante, a França por estar descapitalizada, foi uma outra questão da Guerra dos 100 Anos, que deixou a França então descapitalizada. E quem fica fortemente nessa navegação sob o comando da Igreja Católica é a Espanha e Portugal. Navegando pela Espanha, nós tivemos lá o Cristóvão Colombo. E o Cristóvão Colombo ele resolve então provar que a Terra não era plana. Nesse período nós tínhamos os chamados lobos do mar, Cristóvão Colombo, Américo Vespúcio, Cristóvão Duarte, e esses caras eles já acreditavam na circunferência da Terra até pelo seu próprio conhecimento de navegação. Vasco da Gama, são escritores náuticos, são os compositores das maiores cartas náuticas. Então eles acreditam que a Terra é redonda sim, eles acreditam que a Terra ela não existe pontas, porém eles precisam provar. Cristóvão Colombo resolve que vai provar que a Terra é redonda, fazendo a viagem de circunnavegação. Então a ideia dele era navegar. Ele sairia de um lado, voltaria do outro. Pronto, provou a Terra é redonda. Só que isso não aconteceu, porque ele acaba chegando na América. Cristóvão Colombo ele chega em 1492 na América, então ele chega na América Central e ele encontra com populações antigas da América Central que cultuam os metais preciosos. Então essas civilizações elas lembram muito os egípcios e eles cultuam então construção de cidades, vários deuses. Nesses vários deuses eles acabam construindo estátuas e ornamentos em ouro e pedras preciosas. E isso vai despertar então o desejo de Cristóvão Colombo de explorar essas terras e descobrir então onde está esse ouro. Cristóvão Colombo ele acaba voltando à Espanha, abandonando nesse momento o desejo de provar que a Terra é redonda e dando continuidade ao ciclo de acúmulo de metais preciosos, o qual fazia parte da economia mundial. Então a base da economia já eram os metais preciosos, o ouro sendo um dos mais importantes. Cristóvão Colombo, então, navegando pela Espanha, acaba propondo que a Espanha chegue primeiro na América Central e comece com essa exploração. Essa questão vai dificultar um pouco para a coroa portuguesa, que vive do comércio, devido às rotas marítimas.
As principais rotas marítimas, elas foram desenvolvidas, que levavam a Europa, então, à África e, consequentemente, às Índias, elas são de propriedade da Espanha. E agora a Igreja Católica, que recebe em ouro tudo aquilo que a Espanha vem explorando na América Central, ela acaba beneficiando a Espanha de alguma forma e exigindo, então, que a coroa portuguesa pagasse altos impostos para a utilização dessas rotas. E é justamente querendo sair desses altos impostos que a coroa portuguesa contrata Vasco da Gama para que ele elabore uma nova rota que seja pertencente então a Portugal e que a livrasse da coroa espanhola. Bom, Vasco da Gama elabora a rota, ele desenha, porém essa rota ela passava ali pelo Mar das Tormentas. E o Mar das Tormentas, Cristóvão Colombo, uma caricatura de Cristóvão Colombo chegando nas Américas, e a nova rota ela passa pelo Mar das Tormentas. Qual o problema de se passar pelo Mar das Tormentas? Gente, um mar revolto, né? Muita baleia, e eles ainda acreditavam que as baleias eram uns grandes monstros marítimos, e às vezes sim, um navio ou outro acabava se chocando com a baleia, e acabava afundando. Então eles tinham muitas crenças, eles acreditavam que eram monstros marítimos que comeriam as embarcações, então era um mar revolto, tinha muita tempestade, e eles tinham medo de passar por ali. Portanto, o Vasco da Gama elabora a carta, mas não segue a rota. A coroa portuguesa precisa então achar alguém de confiança, um navegador que possa liderar a sua esquadra. E a coroa portuguesa vai procurar isso onde? Vai procurar na Igreja Católica. Sabe o que ela encontra? Ela encontra na Ordem dos Cavaleiros de Cristo um fidalgo que estudava na Escola de Sagres, a maior escola de formação e sistematização de navegadores, Pedro Álvares Cabral. Então o Cabral estava assim, louco para provar que ele era bom, que ele conseguia, que ele viajaria. E nessa sua tentativa, nessa sua vontade de navegar, nessa sua vontade de descobrir, ele acaba topando e ele vai chefiar a esquadra que é composta de 3 caravelas e 10 naus. Essa esquadra ela teria como função, como objetivo, seguir a carta de Vasco da Gama e chegar às Índias sem passar pela rota espanhola. E daí, consequentemente, sem pagar tributos. Meninos, chegamos aí num momento em que estamos falando da tese da casualidade, a descoberta do Brasil de forma casual. A esquadra cabralina foi acometida de uma tempestade no Mar das Tormentas que acaba desviando a sua rota e as trazendo diretamente para essas terras. Não sabendo onde eles estavam chegando. E aí, gente, temos várias questões sobre o descobrimento do Brasil que podemos levantar como dúvidas e como questões importantes. Eles tinham um alto conhecimento de navegação, tinham bússola, tinham cartas, tinham as estrelas, eram exímios navegadores. Acho muito complicado de uma esquadra com 3 embarcações chegar numa terra nova, num lugar totalmente diferente de onde eles seguiam, e achar que estavam chegando aí no ponto principal, que seria nas Índias. Estamos do outro lado, vocês podem ver no mapa aí, estamos do outro lado das Índias, do outro lado do mundo, e é muito complicada essa tese da casualidade. Sabemos que nós tivemos navegação de outros países antes dos portugueses, mas o fato é que o descobrimento e a historicidade ela acaba tendo registro pelos portugueses, registro e primeira ocupação. Então, não podemos, não podemos nos desligar da história ainda como ela está registrada. Esse é o grande problema. Quem havia passado pelo Brasil antes, acabou que esses navegadores eles não registraram de forma incisiva essa sua ocupação. Continuando na tese da casualidade. Então, casualmente, a esquadra cabralina, 10 naus e 3 caravelas,
acaba chegando numa ilha que hoje é conhecida como Cabralha, e eles vão chamar então de Ilha Cabralina, por ser Cabral o primeiro a chegar. Eles acreditam que estão chegando apenas numa ilha, no litoral baiano, e na verdade eles estão chegando num continente novo que está ligado à América. Eles não tinham a mínima ideia disso, eles não tinham conhecimento de que o Brasil fazia parte da América, mas então eles estavam chegando sim a mais uma extensão da América de Cristóvão Colombo. Bom, os índios, os nativos, os quais eles vão encontrar, recebem o nome de índio por eles acreditarem que estavam chegando nas Índias. Então os nativos das Índias são os índios, e esse nome vai continuar, foi a nomenclatura encontrada por eles, pelos navegantes europeus, e é esse nome que vai continuar até hoje. Bom, aí a gente tem uma representação do que é nau e do que é caravela, tá? As caravelas são as maiores, que viajam militares de alta patente, capitães, padres, e as naus são as menores, onde eles carregariam aí escravos, água potável, alimento. A parte mais grosseira vinha então nas naus, os marinheiros, enfim. Então era como se as naus protegessem as grandes caravelas. Bom, quando eles chegaram no Brasil, eles se encontram com um índio e imediatamente, e na maioria dos casos, esse encontro foi pacífico. O índio ficou muito curioso para saber o que era aquilo, quem eram aqueles homens, o que eles vinham fazer aqui. E isso foi extremamente benéfico para a ocupação portuguesa. O nosso índio, em grande parte, como eu disse, é claro que temos exceções como os goiatacas, são tribos de origens pernambucanas que eram canibais e que ofereceram enfrentamento mesmo aos portugueses. Tirando eles e alguns outros poucos em algumas determinadas regiões do Brasil, a grande parte se encanta com os europeus, se encanta com aquelas grandes embarcações, tá? E acaba recebendo muito bem esse europeu, como se ele fosse uma visita ilustre. Na verdade, a intenção do europeu naquele momento era outra. Imediatamente não temos nada, a coroa portuguesa não encontra absolutamente nada que fosse proveitoso no Brasil, e por isso nós vamos ter os primeiros 30 anos de ocupação, conhecido como o período pré-colonial. Basicamente, no período pré-colonial, quem se instalou no Brasil foi a igreja, a fim de catequizar, então, os índios, e construir aí a sua extensão religiosa. Bom, como eu disse, são vídeos curtos a fim de montarmos no processo toda a história do Brasil. Um abraço, muito obrigado para quem assistiu até o fim. Nos encontramos na próxima.